Sejam todos bem-vindos ao canal TV CE Ahá. Dando continuidade ao capítulo 1 da segunda parte do Livro dos Espíritos, nós vamos estudar sobre a progressão dos espíritos, da pergunta 114 a 127. Na pergunta 114, os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são os mesmos espíritos que se melhoram? São os mesmos espíritos que se melhoram e melhorando-se passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Na pergunta 115, dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Kardec quer comprovar que todos os espíritos são criados da mesma forma. E eles respondem: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer progressivamente chegar à perfeição, pelo conhecimento da verdade e para aproximá-los de si. Nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. E eles continuam: passando pelas provas que Deus lhes impõe, os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa a seu destino final. Essa é a diferença. Outros só as suportam, murmurando, e assim, por sua culpa, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. No livro O que é o Espiritismo, no capítulo 3, no item 112, Kardec faz a seguinte pergunta: criou Deus as almas iguais, moral e intelectualmente, ou fê-las mais perfeitas e inteligentes umas que as outras? Se Deus as houvesse feito umas mais perfeitas que as outras, não conciliaria essa preferência com a justiça. Deus não seria justo. Sendo todas as criaturas obras sua, por que dispensaria ele do trabalho umas quando o impõe a outras para alcançarem a felicidade eterna? A desigualdade das almas em sua origem seria a negação da justiça de Deus. Na pergunta 115A, segundo o que acabais de dizer, os espíritos, em sua origem, seriam como as crianças, ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos de que carecem com o percorrerem as diferentes fases da vida? E eles respondem que sim, a comparação é boa. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade. Mas a vida do homem tem termo, ao passo que a dos espíritos se prolonga ao infinito. Então, mais uma vez os espíritos nos ensinando sobre a resignação, a doçura, a paciência, a aceitação das provas e expiações. E isso faz com que alcancemos o progresso mais rapidamente. No item 114 ainda do livro que é o Espiritismo, no capítulo 3. Qual o estado da alma na sua origem? E eles falam que as almas são criadas simples e ignorantes, isto é, sem ciência e sem conhecimento do bem e do mal, mas com igual aptidão para tudo. A princípio, encontram-se numa espécie de infância, sem vontade própria e sem consciência perfeita de sua existência. Pouco a pouco, o livre-arbítrio se desenvolve ao mesmo tempo que as ideias. Então, o livre-arbítrio, ele se desenvolve com a evolução. No início, quanto mais atrasado, menos livre-arbítrio o ser tem. Quanto mais evoluído, mais livre-arbítrio ele tem. Na Revista Espírita de maio de 1861, os espíritos saem da mão do Criador simples e ignorantes, mas nem são bons nem maus, pois do contrário, desde a sua origem, Deus teria voltado uns ao bem e à felicidade e outros ao mal e à desgraça.
o que não estaria em concordância com a sua bondade nem com a sua justiça, corroborando então aquilo que eles falaram no livro que é o Espiritismo. E na pergunta 116, haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? Não, todos se tornarão perfeitos. Mudam de ordem, mas demoradamente, porquanto, como já de outra vez dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Seria contra a justiça de Deus. Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos, que somos pais, que não desejamos o mal para nossos filhos? Na Revista Espírita de maio de 1861, eles nos dizem que no momento de sua criação, os espíritos não são imperfeitos, senão do ponto de vista do desenvolvimento intelectual e moral, como a criança ao nascer. Então não existe a imperfeição, apenas a ausência do desenvolvimento intelectual e moral. Mas não são maus por natureza. Ao mesmo tempo que neles se desenvolve a razão, o livre-arbítrio, em virtude do qual escolhem uns um bom caminho e outros o mal, faz que uns cheguem ao objetivo mais rapidamente. Mas todos, sem exceção, devem passar pelas vicissitudes da vida corpórea, a fim de adquirir a experiência e de ter o mérito da luta. Ora, nessa luta, uns triunfam e outros sucumbem, mas os vencidos podem sempre reerguer-se e resgatar as suas derrotas. Vejam que coisa maravilhosa para nós, que ainda somos tão imperfeitos e que vivemos errando. Cada um de nós tem a oportunidade de se reerguer, aprender com os seus erros e seguir em frente evoluindo. Na pergunta 117, depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Certamente. Eles a alcançam mais ou menos rápido conforme o desejo que tem de alcançá-la e a submissão que testemunham a vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outra recalcitrante? Dizem os espíritos. E lá na Revista Espírita de maio de 1861, eles nos dizem que nos dão um exemplo da história de dois viajantes que querem chegar a uma bela região onde viverão felizes. Um sabe evitar os obstáculos, as tentações que o fariam parar no caminho. O outro, por imprudência, choca-se nos mesmos obstáculos, leva quedas que os atrasam, mas chegará por sua vez. Se durante a caminhada pessoas caridosas o previnem dos perigos que corre e se a presunção não as escuta, não será senão mais repreensível. Ele faz essa comparação com dois viajantes então. Aquele que aceita, aquele que segue as orientações, ele percorre melhor o caminho. Na pergunta 118, podem os espíritos degenerar? E eles respondem que não. À medida que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência que daí lhe veio e não a esquece. Pode permanecer estacionário, mas ele não retrograda. O conhecimento adquirido permanece nele. Na Revista Espírita, de junho de 1863, eles nos dizem que os espíritos não retrogradam, no sentido de que nada perdem do progresso realizado. Eles podem ficar momentaneamente estacionários, mas de bons não podem tornar-se maus, nem de sábios ignorantes, não podem perder o conhecimento adquirido. Tal é o princípio geral que só se aplica ao estado moral e não à situação material, que de boa pode tornar-se má se o espírito a tiver merecido. Então, as dificuldades, as vicissitudes materiais fazem parte do aprendizado. Não é porque uma pessoa está passando por um problema que ela é pior ou que ela se tornou pior do que era. Não é nesse sentido. É o desenvolvimento moral que eles estão falando. Na questão 119, não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhes cumpre sofrer para chegarem à primeira ordem?
Se Deus os houvesse criado perfeitos, nenhum mérito teriam para gozar dos benefícios dessa perfeição. Onde estaria o mérito da luta? Ademais, a desigualdade que existe entre eles é necessária à sua personalidade. Acresce ainda que as missões que desempenham nos diferentes graus da escala estão nos desígnios das providências para a harmonia do universo. É como exercitarmos uma musculatura. Para adquirir músculo, nós precisamos exercitar. Para adquirir conhecimento, evolução, sabedoria, nós precisamos passar por essas vicissitudes para nos exercitarmos e adquirirmos experiência espiritual, conhecimento e desenvolvermos novas habilidades. E Kardec faz uma nota em relação a essa pergunta. Pois que, na vida social, todos os homens podem chegar às mais altas funções, seria o caso de perguntar-se por que o soberano de um país não faz de cada um de seus soldados um general? Por que todos os empregados subalternos não são funcionários superiores? Por que todos os colegiais não são mestres? Ora, entre a vida social e a espiritual há essa diferença. Enquanto que a primeira é limitada e nem sempre permite que o homem suba todos os seus degraus, a segunda é indefinida e a todos oferecem a possibilidade de se elevarem ao grau supremo. Materialmente falando, então, nós não temos as mesmas condições de todos se elevarem, mas espiritualmente todos nós temos condições de nos desenvolvermos sim. Na Revista Espírita de março de 1864, vai falar sobre a perfeição dos seres criados. E diz assim: se Deus os tivesse criado perfeito, deveria tê-los dotado, desde o instante da sua criação, com a universalidade dos conhecimentos. Ele os teria isentado de todo o trabalho intelectual, mas ao mesmo tempo lhes teria tirado toda a atividade que devem desenvolver para adquiri-los e pela qual concorrem como encarnados e desencarnados ao aperfeiçoamento material do mundo. Por sua própria inferioridade, eles se tornam uma engrenagem essencial à obra geral da criação. Deus a tudo e a todos aproveita para o grande aprendizado da humanidade. Na pergunta 120, todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? E eles respondem, pela fieira do mal não, pela fieira da ignorância. Na Revista Espírita de março de 1864, diz que sendo Deus todo sabedoria e todo bondade, não poderia ter criado o mal como contrapeso do bem. Se ele tivesse feito do mal uma lei necessária, teria voluntariamente enfraquecido o poder do bem. Então Deus não criou o mal como contrapeso do bem. O mal, ele se desenvolve em cada um de acordo com a sua afinidade, de acordo com a aceitação do progresso, a aceitação das dificuldades, a docilidade, a resignação ou não, ou a rebeldia. Aí vai se originando o mal, com a grande rebeldia de não aceitarmos as leis de Deus. Na pergunta 121, por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Não têm eles o livre-arbítrio? Respondem os espíritos. Deus não criou espíritos maus. Criou os simples e ignorantes, isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por vontade própria. E na pergunta 122, como podem os espíritos em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Como é que nós vamos, lá no iniciozinho, escolher entre o bem e o mal? Há neles algum princípio, uma tendência qualquer que os encaminhe para uma senda de preferência a outra? Então, o que Kardec está perguntando? Se todo mundo nasce simples e ignorante para aprender, para passar por provas e expiações, por que uns escolhem o bem e outros escolhem o mal? E os espíritos respondem, o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo.
Já não haveria liberdade se a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude de sua livre vontade. É o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram. Há uma coisa que nós precisamos também refletir, que quanto maior o conhecimento, maior a responsabilidade. Então, aquilo que nós consideramos um mal hoje, talvez não fosse considerado um mal quando estávamos, por exemplo, no estágio de homens das cavernas. O conhecimento, o desenvolvimento da consciência traz maior responsabilidade. Então, hoje, sabedores daquilo que nós sabemos através da doutrina espírita, nos traz uma responsabilidade muito maior para nos esforçarmos em acertar mais, porque já sabemos o que é certo e o que é errado. Na pergunta 122A, de onde vêm as influências que sobre ele se exercem? Dos espíritos imperfeitos, que procuram apoderar-se dele, dominá-lo e que rejubilam com fazê-lo sucumbir. Foi isso que se tentou simbolizar na figura de Satanás. Então, nós sabemos que Satanás é um espírito, não é um espírito, foram considerados Satanás aqueles espíritos ainda muito atrasados, que se voltaram para o mal. Esses espíritos, ainda muito atrasados, sempre influenciaram a humanidade no sentido de perdê-los, por inveja, por necessidade de dominar cada vez maior a população. Eles, então, se entregaram a esse tipo de influência maléfica. E as pessoas que não vigiam, as pessoas que não se ajudam, se entregam muito facilmente. E hoje em dia, nesse momento de transição em que a Terra está vivendo, nós precisamos tomar muito cuidado com aqueles aos quais nós nos assemelhamos, nós nos sintonizamos. Num momento como este, nós precisamos estar envolvidos em vibrações de amor, em vibrações de harmonia, orarmos muito, muito pela paz no planeta, não só pela nossa vida para estarmos bem, mas orarmos pela paz no planeta. Não deixarmos nos indignar por sentimentos e vibrações grosseiras, porque aí nós nos chafurdamos na lama junto com eles. Nós baixamos muito a nossa vibração e atraímos esses espíritos rebeldes e infelizes para junto de nós. Há que ter muita vigilância. Na pergunta 122B, tal influência só se exerce sobre o espírito em sua origem? Quer dizer, lá no comecinho do seu processo evolutivo, eles dizem que essa influência maléfica acompanha na sua vida de espírito, até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo que os maus desistem de obsediá-lo. Vejam, o tipo de exercício que nós somos chamados a passar para desenvolvermos o império sobre nossas próprias emoções, o nosso poder interno, para termos condições de afastar os espíritos inferiores e de estarmos em contato, em conexão com a espiritualidade superior. Na pergunta 123, por que a Deus permitido que os espíritos possam tomar o caminho do mal? E aí os espíritos nos dizem, como ousais pedir a Deus conta de seus atos? Supondes poder penetrar-lhes os desígnios? Podeis, todavia, dizer o seguinte, a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que Ele deixa a cada um, porquanto assim, cada um tem o mérito de suas obras. E na pergunta 124, pois que há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros o do mal absoluto, deve haver sem dúvida gradações entre esses dois extremos, não? Pergunta Kardec. E eles dizem que sim, certamente. Os casos intermediários constituem a grande maioria. Na pergunta 125, os espíritos que enveredaram pela senda do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Sim, mas as eternidades lhes serão mais longas. É claro,
Aquele que se rebela, ele se atrasa mais e fica muito mais tempo em estágios inferiores do que aquele que aceita resignadamente suas provações, ele se eleva mais rapidamente. E Kardec faz uma nota. Por essas palavras às eternidades, se deve entender a ideia que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade de seus sofrimentos, cujo termo não lhes é dado ver, ideia que revive todas as vezes que sucumbem numa prova. E na pergunta 126, chegados ao grau supremo da perfeição, os espíritos que andaram pelo caminho do mal têm aos olhos de Deus menos mérito do que os outros? E os espíritos respondem que Deus olha de igual maneira para os que se transviaram e para os outros, e a todos ama com o mesmo coração. Aqueles são chamados maus porque sucumbiram. Antes não eram mais que simples espíritos. Então, eles nos dizem que todos são amados por Deus da mesma forma. Ele não julga, ele não critica, ele olha os seus filhos de igual maneira. Sabe que uns vão chegar mais rápido, outros vão se demorar, mas todos chegarão até próximo a ele, sendo um como o Pai. Na pergunta 127, os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? E eles respondem que são criados iguais, porém, não sabendo de onde vêm, preciso é que o livre-arbítrio siga seu curso. Eles progridem mais ou menos rapidamente em inteligência como em moralidade. Então, são todos criados simples e ignorantes. E Kardec faz uma nota explicando que os espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos. Não têm, é certo, maus pendores, mas precisam adquirir a experiência e os conhecimentos indispensáveis para alcançar a perfeição. Podemos compará-los a crianças que, seja qual for a bondade de seus instintos naturais, necessitam de se desenvolver e esclarecer e que não passam sem transição da infância à madureza. Simplesmente assim como há homens que são bons e outros que são maus desde a infância, também há espíritos que são bons ou maus desde a origem, com a diferença capital de que a criança tem instintos já inteiramente formados, enquanto que o espírito, ao formar-se, não é bom nem mau. Tem todas as tendências e toma uma ou outra direção por efeito do seu livre-arbítrio. Assim, nós encerramos mais um módulo do Livro dos Espíritos. Muito obrigada e até o próximo encontro.